Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, livro de Neemias, no capítulo 8. Vamos fazer a leitura deste capítulo. E ao fazermos a leitura deste capítulo, vocês vão entender por que muitas igrejas, inclusive eu, tenho esse hábito de pedir para que a igreja faça a leitura da palavra de Deus em pé, em reverência à palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8. Vamos fazer a leitura do capítulo, não é um capítulo muito longo. Os irmãos localizaram Neemias, capítulo 8? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escribas. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º, houve uma assembleia solene segundo o prescrito.
Até aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Chegamos a um momento crucial da nossa série em Esdras Neemias, um momento em que é relatado o grande avivamento que o povo de Israel, que o povo de Judá passou sob a liderança de Esdras, sob a liderança de Neemias. Os capítulos 8 a 10 descrevem com mais detalhes esse avivamento. Se os irmãos lembrarem, nós já pregamos, quando eu preguei aqui em Esdras, também falei do avivamento quando houve aquele grande arrependimento coletivo de toda a nação em relação ao casamento com mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs. Agora nós temos um outro momento que vai dar continuidade a esse momento de avivamento da fé do povo de Judá. E esse avivamento que nós vemos narrado nos capítulos 8 a 10 de Neemias, nós vamos estar durante 3 domingos falando desse avivamento. Nesse domingo nós temos a primeira mensagem, que é em cima do capítulo 8. E qual é o foco da mensagem de hoje? Um avivamento que vem pela pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é central para o povo de Deus, coisas acontecem. E quando eu digo coisas acontecem, eu quero dizer que eventos sobrenaturais acontecem. De uma maneira muito inesperada, transformações profundas acontecem. E é isso que nós vamos ter narrado aqui no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. As transformações que o povo de Judá passa nesse momento são transformações que vão fincar raízes e vão deixar frutos para futuras gerações. Séculos depois, quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele vem ao mundo numa nação que procura servir a Deus com fidelidade, com muitos erros, é verdade, mas que ainda serve o Deus vivo, o Deus da Escritura. Isso só é possível por causa deste trabalho, um verdadeiro trabalho de refundação e de avivamento produzido por esses líderes que Deus levantou, Esdras e Neemias. Então vamos olhar com um pouco mais de calma o texto bíblico e pensarmos aqui em como esse texto se aplica a nós hoje, como igreja, povo de Deus, mais de 2.500 anos depois. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que, chegado o 7º mês, se nós retrocedermos aqui no livro de Neemias, nós vimos que houve a reconstrução dos muros. Esses muros foram reconstruídos em 50 e poucos dias, foi uma reconstrução rápida. Houve uma grande vitória, mas agora que o povo estava nas suas cidades, agora que o povo habitava em Jerusalém, que havia um pouco mais de paz, a situação era um pouco mais tranquila para a nação estava sendo reconstruída, inclusive, digamos, politicamente, economicamente, ela estava se reconstruindo. Agora chegou o momento de renovar a aliança com Deus, chegou o momento de novamente reiterar o compromisso que o povo de Deus tinha com o Deus da Escritura. E por isso, no 7º mês, estando os filhos de Israel já em paz nas suas cidades, eles se ajuntaram diante da porta das águas e disseram a Esdras que fosse lido o livro da lei. Vejam que aqui nós temos uma característica também de um avivamento. O povo pede para que a lei seja lida. Esdras era o escriba, o sacerdote, era líder. Neemias era a liderança política. Ambos zelavam para que o culto ao Deus verdadeiro fosse praticado em Judá. Mas o povo toma uma iniciativa também. A partir daquele avivamento que já havia se iniciado algum tempo antes pelo ensino de Esdras, o povo agora tem uma iniciativa de dar continuidade a isso, e ele pede para que a lei de Deus seja lida. E o povo se reúne, portanto, numa praça. Esdras, ele traz a lei perante a congregação, e aqui vejam só que interessante esse versículo, é o versículo 2. Tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. No mundo antigo, muitas vezes a lei, a religião, ela era focada muito, especialmente nos homens. Muitas vezes as mulheres não participavam de alguns atos. Mas aqui em Esdras nós vemos que as mulheres também estão participando deste ato. Há uma ênfase, portanto, de que toda a nação participe, que ninguém fique de fora. Não é momento aqui para privilegiar um ou outro, mas todos devem participar. E todos aqueles que têm condições de entender, então, muito provavelmente ali pessoas a partir de mais ou menos 8, 9, 10 anos. No mundo antigo, inclusive, as pessoas amadureciam mais cedo, né? Na cultura judaica, uma pessoa com 12 anos já era considerada adulta nos tempos antigos, né? Casamentos aconteciam com essa idade também, às vezes. Então, mais ou menos aí, nessa fase de pré-adolescente, todos já estariam aptos para estar ali e ouvir a lei. E aí é muito interessante, todos esses vieram, se ajuntaram e estavam dispostos a ouvir. Havia, portanto, uma sede
pela palavra de Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. E pensem que boa parte do povo era analfabeto. Portanto, a única oportunidade que eles tinham de estudar a Escritura era ouvindo a Escritura ser pregada e ensinada. E eles queriam isso. E mesmo que eles soubessem ler, as pessoas não tinham cópias de Bíblia nas suas casas. Não se esqueçam disso. A Bíblia não era um livro que pudesse ser compilado, impresso e armazenado assim como nós temos hoje. Eram vários e vários rolos, dezenas de rolos, né? Era uma verdadeira biblioteca. Isso inclusive é o significado de Bíblia, né? Coleção de livros. Era uma biblioteca. Pessoas comuns não tinham condição de ter esses livros nas suas casas. Portanto, era necessário que a Escritura fosse lida, para que as pessoas então ouvissem e por meio da repetição elas memorizassem a Escritura. A memória das pessoas nos tempos antigos, já falei isso outras vezes, ela era muito mais aguçada do que a nossa. Não era uma cultura visual, era uma cultura de ouvir, de gravar, de entender, de memorizar. E essa memorização fazia, portanto, que o povo muitas vezes tivesse amplas porções da Bíblia de memória na sua cabeça. Eles não liam como nós podemos ler todos os dias, mas eles memorizavam. E, portanto, este ato de vir e ouvir a Escritura ser exposta é um ato fundamental, é um ato importantíssimo por causa disso. Porque eles vão ter uma oportunidade de entender e também mais uma oportunidade de memorizar outros trechos da Escritura que eles ainda não soubessem. E assim o povo se reúne, estão lá diante dessa porta e aqui nós começamos a ver as características, né, da leitura da palavra de Deus, características essas que deviam também nos alcançar hoje no século 21. Vejam o que ele diz no verso 3. Leu no livro diante da praça que está na fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Uma das primeiras características deste avivamento centralizado na palavra é que o povo tinha paciência. Paciência. Desde a alva até o meio-dia. Então, claro, nos tempos antigos as pessoas também acordavam mais cedo, porque o trabalho rural, né, não tem como trabalhar à noite, no escuro, então quando raia o sol as pessoas já saem para trabalhar. Então, por volta das 6 da manhã, Neemias, Esdras, especialmente Esdras, os sacerdotes e levitas já estavam ali lendo e ensinando a Escritura. O povo chegou bastante cedo. E desde as 6 da manhã até o meio-dia, eles estiveram ali ouvindo pacientemente. Provavelmente, se nós estivéssemos lá, nós acharíamos isso bastante cansativo e bastante enfadonho. Porque nós não estamos, a tecnologia faz com que nós cansemos, né, do discurso oral. Nós não estamos mais acostumados a ouvir. Nós queremos ver, visualizar a internet, a televisão, os vídeos, o YouTube. Faz com que nos acostumemos com coisas curtas de 2, 3 minutos e rápidas. Nós não conseguimos mais ouvir. Nós somos impacientes. Mas Deus escolheu se revelar por meio de um livro. Claro, ele se revela nos acontecimentos históricos, ele se revela especialmente em Jesus Cristo, mas nós temos acesso a Jesus Cristo hoje por meio de um livro. Nós não vemos Jesus Cristo, nós não conversamos com ele como conversamos uns com os outros. Nós não podemos ver os milagres que ele fez, mas nós sabemos tudo que ele é, tudo aquilo que ele fez e que ele continua a fazer por nós por aquilo que está registrado na Escritura. Portanto, se não estivermos dispostos a ouvir, e no nosso caso também ler, porque hoje temos a bênção de poder ler, nós não teremos acesso a Jesus Cristo, não teremos acesso a Deus, não teremos acesso à revelação e não teremos comunhão com Deus. O povo teve, portanto, essa paciência em primeiro lugar. Desde a manhã, desde o raiar do dia até o meio-dia, eles ouviram, perante homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A descrição aqui ela não pode ser menosprezada. Não é um floreio retórico aqui de Neemias dizendo todo o povo tinha ouvidos atentos. É claro que provavelmente devia ter algumas pessoas ali meio desatentas ou desligadas, mas a questão é que o escritor bíblico está dizendo que, de uma maneira geral, todo o povo estava focado no ensino, todo o povo estava concentrado, todo o povo estava ali disposto a ouvir, estava disposto a aprender, estava buscando a palavra de Deus, o povo tinha sede da palavra de Deus. Não era simplesmente ir numa sinagoga ou ir no templo, ouvir uma mensagem. Não,
O povo reconhecia que algo especial estava acontecendo ali e ele não viu o tempo passar, ele pacientemente ouvia a palavra de Deus ser exposta na sua presença. Mas o texto continua, versículo 4. O povo tinha... Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. A tradição de fazer púlpitos de madeira, ela vem de muito tempo atrás, não é algo recente. Ele estava num púlpito de madeira, ensinando para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E aí ele coloca aqui o nome de várias outras pessoas que estavam junto com eles, e ele então abre o livro da lei à vista de todo o povo, e o povo se pôs em pé. O texto dá a entender que o povo ficou das 6 da manhã até meio-dia em pé, ouvindo a lei, ouvindo as explicações da lei. Isso pode parecer bastante chocante, na verdade não deixa de nos chocar. Isso nos ensina, portanto, mais uma vez sobre a paixão, sobre a paciência e a paixão que o povo tinha pela palavra de Deus, que eles se dispuseram a se colocar em pé. Agora percebam, se colocar em pé é uma atitude de reverência, que ela é muito, muito característica do judaísmo. O judaísmo tem essa tendência inclusive de quando for tocar, os rabinos mais ortodoxos dizem, tocar, se eu toco na escritura, minhas mãos se tornam impuras no sentido de que elas foram santificadas, elas foram contagiadas pela santidade da escritura. A escritura em si mesmo tem uma santidade. E, portanto, ao ler, nos colocamos em pé. Se vocês forem para o Novo Testamento, vocês vão ver que há uma passagem que diz que Jesus leu um rolo de Isaías e ele se sentou para ensinar. Ou seja, a leitura era feita em pé e o ensino, que era a palavra do mestre, não da escritura, era feito sentado. O em pé da leitura era justamente a ideia da reverência. É a palavra de Deus, e aqui isso nos aponta para a ideia de inspiração e de que é o próprio Deus que fala por meio da Escritura. É a palavra de Deus, não é um livro humano, não é uma coleção de pensamentos religiosos das pessoas sobre Deus. Não é que um poeta foi inspirado, teve umas ideias bonitas sobre Deus, e aquilo foi tão bonito que ficou registrado e hoje continua a nos influenciar. É muito mais do que isso, é o próprio Deus que inspirou os escritores. E se é o próprio Deus que inspirou, nós temos reverência diante da palavra de Deus. É claro que a questão da reverência ela é cultural. Cada país, cada cultura tem maneiras de expressar a sua reverência. Mas muitas igrejas aqui no Ocidente, aqui no Brasil, têm o hábito de fazer a leitura da Escritura em pé, justamente porque entendem que essa é uma postura de reverência, assim como o povo de Israel entendia que era uma postura de reverência. É por isso que quando eu começo a pregação, quando eu prego, quando eu subo no púlpito, eu faço a leitura da palavra de Deus em pé, justamente para dar essa característica solene, essa característica de reverência, não a característica de entretenimento, não a característica de que vocês estão passivamente sentados como se estivessem num cinema, ouvindo algo agradável para vocês se entreterem. Não. Nós estamos diante de Deus e Deus fala por meio da sua palavra. Evidentemente, eu não sou a voz de Deus, meu lugar, pelo que eu falo, misturo ideias minhas com ideias da palavra, que são a palavra de Deus, mas ao pregar a palavra de Deus, eu estou exercendo um ministério fundamental para a igreja e para a edificação do povo de Deus. E tudo aquilo que eu falo de acordo com a palavra de Deus, é de certa maneira o próprio Deus que está comunicando. E aquilo que vem de mim é a ideia da minha cabeça, evidentemente, e não é Deus falando. Mas quando lemos a Escritura, portanto, temos reverência. E o povo de Israel teve essa reverência. Então, paciência, atenção, eles prestavam atenção. Reverência, eles tinham reverência diante da leitura da Escritura, porque tinham a consciência de que estavam na presença de Deus. O povo se pôs em pé e, verso 6, a outra característica desta leitura e deste avivamento por meio da palavra, adoração. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Esdras não estava apenas pregando, mas no meio da leitura ele sabia que toda a leitura, todo o estudo da Escritura, se não envolver a doxologia, ou seja, a adoração a Deus, ele é em vão. Nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus para respondê-lo em oração. Nós somos chamados a vir aqui cultuar a Deus como uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Nossa adoração é sempre resposta. E ouvir a Escritura, portanto, nos leva à adoração. Esdras, ciente disso, ele conduz o povo à adoração. Vejam, o culto, meus irmãos, não é simplesmente pregação. O culto não é simplesmente ler a Bíblia e pregar a Bíblia. Tudo que nós fazemos aqui, nós oramos, nós cantamos, nós bendizemos o nome do Senhor. Tudo isso, portanto, é um todo.
Se nós simplesmente nos reuníssemos para estudar a Bíblia, nós não estaríamos cultuando a Deus. Faltaria alguma coisa. A vida cristã e o avivamento está relacionado ele relaciona profundamente o estudo da Escritura com a adoração. Se a Escritura não nos leva à adoração, há algo errado. Se a Escritura não nos leva à adoração do Senhor, não há avivamento verdadeiro. Se trata apenas de um formalismo, se trata apenas de uma curiosidade intelectual. Mas aqui, inclusive reconhecendo que algo excepcional estava acontecendo, Esdras conduz o povo em adoração. Ele bendiz a Deus e o povo responde, amém, amém. O amém significa que assim seja, que assim seja. O povo estava concordando com as expressões de adoração, e não apenas isso. O povo fisicamente demonstra essa adoração dentro da perspectiva cultural do Israel do Antigo Testamento, né? Que nos fala ali no verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entenderam o que dizia. Ou melhor, não, é a parte do verso 6. Adoraram o Senhor com o rosto em terra, ou seja, o povo se inclinou para a adoração. Ele expressou a adoração fisicamente também. Normalmente, quando há momentos de avivamento, o povo responde a Deus com oração, às vezes com lágrimas, com choro, e muitas vezes essas expressões vão além das lágrimas, elas envolvem o nosso físico, elas envolvem o prostrar-se, o ajoelhar-se na presença de Deus. De fato, quando na semana passada fizemos a nossa consagração sábado pela manhã, em vários momentos nós nos ajoelhamos, nos humilhando, buscando a presença de Deus. Quando isso é feito, inclusive, espontaneamente, para além de um mero formalismo, vamos nos ajoelhar agora, isso é, na verdade, a ação de Deus no povo de Deus, levando o povo a ter expressões de adoração, levando o povo de Deus a ter expressões de reverência. E, portanto, paciência, atenção, reverência e adoração. Tudo isso caracterizou este momento do ensino da palavra de Deus. O verso 8 vai nos dizer que e aqui nós temos o fundamento da pregação cristã hoje, no século 21. A origem da pregação cristã está aqui. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, se a pregação não explica a palavra de Deus e se as pessoas não entendem o que está sendo pregado, nós não temos pregação. A pregação significa que nós lemos a palavra de Deus, explicamos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus à vida das pessoas. De certa maneira, no ensino bíblico, como acontece na escola dominical, isso também acontece, mas na pregação essa é uma forma mais solene. Na pregação a palavra é lida, explicada e aplicada. E isso leva, portanto, a uma transformação da pessoa que ouve. Agora, infelizmente, em muitos púlpitos hoje, em igrejas evangélicas, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, a pregação foi substituída por outra coisa. Por encenação, por diversão, ou mesmo por gritos, palavras de ordem, frases de efeito, mensagens motivacionais, etc, etc, etc. A Bíblia, às vezes, ela é lida apenas como um pretexto para que o pregador vá e coloque toda a sua ideologia, todo o tipo de ideia secular, ou fale aquilo que as pessoas querem ouvir. Abençoe os pecados das pessoas e justifiquem os pecados das pessoas. Isso é o que muitas vezes as pessoas vão buscar numa igreja. Mas o compromisso da igreja, o compromisso de quem prega e de quem ensina a palavra não é fazer isso. O compromisso da igreja é pregar o que a palavra de Deus diz. É por isso que o Jardim Botânico, aqui a nossa congregação, tem tanta ênfase na pregação expositiva. Às vezes se perguntam, por que no Botânico fazem séries de mensagens, de livros da Bíblia? Por que eles não falam das nossas necessidades? Porque tem esse problema, tem aquele problema. Veja, nós procuramos fazer as coisas, procuramos atender as duas coisas. Ver o que a igreja está passando, os desafios que cada membro, que cada grupo, que cada família passa em nossa congregação, e ao mesmo tempo falar aquilo que Deus nos fala por meio da sua palavra. Se eu focar apenas nos problemas da igreja, eu vou apenas pregar aquilo que a igreja quer ouvir, vou apenas ficar apagando incêndio. Nossa função como povo de Deus não é apagar incêndio. Isso qualquer gestor sabe disso. Uma gestão boa não envolve simplesmente apagar incêndio, reagir a problemas. Nós temos que construir algo. Nós temos que edificar o povo de Deus. E para que isso aconteça, todo o conselho de Deus tem que ser pregado. Portanto, eu não simplesmente escolho conforme o meu coração pecaminoso o que eu quero pregar, mas eu prego aquilo que Deus revelou. Portanto, eu prego porções inteiras da palavra de Deus e com isso eu sou obrigado a pregar passagens que são difíceis de engolir.
passagens que nós não gostaríamos de ouvir, trechos que nós faríamos muito bem se colocássemos de lado. Mas eles são pregados por quê? Porque nós estamos pregando aquilo que Deus falou, e eu não posso negligenciar. Agora, quando nós focamos apenas nos problemas da igreja, nós não estamos pregando todo o conselho de Deus, e muitas vezes verdades importantes, promessas gloriosas são negligenciadas e esquecidas. E aqui um outro detalhe: quando nós pregamos expositivamente a palavra de Deus, quando nós explicamos a palavra de Deus, o que acontece? Muitas vezes os problemas que a igreja está enfrentando acabam estando implicados com aquilo que está sendo exposto. E o pregador, na sua habilidade, ele vai perceber que o texto ele tem um sentido somente, mas ele tem muitas aplicações possíveis. E essas aplicações possíveis são possíveis a todos os problemas que a igreja tem enfrentado. Por isso que muitas vezes nós pregamos aqui Esdras, Neemias, e a pessoa pode pensar assim: isso aí é reconstrução de Jerusalém, é um tempo muito antigo, do que isso fala para nós? Bom, nós temos demonstrado domingo após domingo que muitos dos desafios que eles enfrentavam são desafios que nós enfrentamos hoje, que muitas das soluções lá são soluções para os nossos problemas e desafios aqui. Ao expor a Escritura e ao fazer aplicações para a nossa realidade, nós também atendemos às necessidades e aos problemas da igreja concretamente. Aos problemas de casamentos, aos problemas de relação entre pais e filhos, aos problemas de pessoas que enfrentam oposição na universidade, no seu trabalho, enfim. Tudo isso acaba sendo abordado de uma maneira ou de outra quando a Escritura é exposta. Isso, portanto, foi o que Esdras fez. Ele explicou com auxílio de diversos levitas, de diversos sacerdotes, ele explicou a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, o povo percebeu que certas coisas precisariam ser feitas. Essa, inclusive, é uma das características do avivamento quando ele vem por meio da pregação da palavra. A palavra é lida, a palavra é explicada, a palavra é acolhida com alegria e a palavra é praticada. Se algum desses pontos não acontece, não há avivamento. Então percebam, ela foi lida, ela foi explicada. E o terceiro ponto: o povo acolhe a palavra com alegria. É o que nos diz os versos 9 a 12. Neemias era governador, os levitas que ensinavam o povo disseram: este é dia consagrado ao Senhor, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Num primeiro momento o povo chora, por quê? Porque a palavra confronta com o seu pecado. O povo se dá conta que não vivia aquilo que a lei de Moisés dizia. O povo se dá conta que tudo aquilo que eles passavam, a desigualdade, a injustiça, a fome, a miséria, era muito provavelmente um juízo de Deus pela desobediência à lei de Deus. O povo estava pecando. Os pecados de seus pais que levaram o povo de Judá à destruição e ao exílio estavam voltando a ser praticados pelo povo de Judá, ainda que não com a mesma gravidade e intensidade dos seus pais, mas eram praticados também. E o povo chora, o povo se entristece. Uma das características da pregação da palavra de Deus é que ela nos leva, portanto, muitas vezes, a nos entristecermos pelo nosso pecado. Nós choramos, nós nos desanimamos. Os avivamentos, muitas vezes, eles vêm acompanhados de grandes confissões de pecados, pecados secretos, desejos ocultos do nosso coração. O nosso auto-engano é exposto. Nós pensamos: não, eu estou bem com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas nós estamos nos enganando. Está cheio de podridão no nosso coração. A palavra de Deus é pregada e ela vem como uma flecha e nos alcança e expõe todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, todo o nosso egoísmo, toda a nossa imoralidade. Tudo aquilo é exposto. E quando é exposto, nós nos entristecemos, nós ficamos envergonhados. Nós, inclusive, às vezes podemos até sentir que o juízo de Deus está sobre nós. Podemos até, e aí vem o desvio, podemos nos desesperar e pensar que Deus está contra nós e que, portanto, a salvação não é para nós porque nós não merecemos, nós somos pecadores imundos. Não podemos estar na presença de Deus. Isso, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Elas se jogam no desespero da culpa e acabam se afastando da fé ao invés de se aproximar. E aí vem então a grande correção. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doce, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ao invés de,
há um momento para tristeza, para arrependimento, para lamento. Mas aquele dia era um dia consagrado, era um dia de alegria. Por quê? Porque as palavras que estavam sendo anunciadas, elas não acabavam com juízo. Elas acabavam com perdão e reconciliação. Elas acabavam com comunhão. Elas acabavam com um avivamento, com uma vida consagrada ao Senhor. Era o momento, portanto, de se alegrar com a salvação que estava sendo oferecida nas Escrituras, e não de se entristecer com o pecado. Ok, o povo se entristece, mas agora é o momento de se alegrar. Recebam a palavra de Deus com alegria. Alegrem-se na presença de Deus, alegrem-se com as promessas de Deus. A alegria, e esse versículo é muito conhecido, né? É um bordão, é um chavão no meio evangélico. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e de fato é. A alegria no Senhor é a nossa força. E o povo tinha que reconhecer, portanto, que se eles se entregassem apenas ao remorso e não reconhecessem que Deus oferecia perdão, restauração e reconciliação, eles iriam ser destruídos e derrotados. Agora, se eles aceitassem o perdão de Deus, recebessem esse perdão e se alegrassem na presença de Deus, eles seriam fortalecidos. O povo de Deus seria fortalecido, a nação seria reconstruída. Era isso que o povo precisava fazer, portanto, ele precisava se alegrar na presença de Deus. Todo avivamento traz alegria na presença de Deus. As pessoas se alegram por ouvir a palavra, as pessoas se alegram por cantar, as pessoas se alegram por orações. Onde havia muitas vezes apatia, desinteresse, eu vou no culto só porque eu tenho que ir, eu vou orar hoje só porque eu tenho que orar, porque senão eu vou me afastar demais de Deus, eu vou ler a Bíblia aqui só para cumprir tabela. Onde há essa apatia e essa indiferença, acaba vindo um despertar, o Espírito desperta os nossos corações, aquece os nossos corações, e agora nós desejamos ouvir, desejamos ler a Escritura, desejamos estar na presença de Deus, desejamos adorar o Senhor. Deus desperta a fé do seu povo, e vejam, Ele faz isso com o povo de Israel a partir da leitura e da explicação da Escritura. Não é porque o povo de Israel colocou ali uma música diferenciada, que mexeu com as emoções, com instrumentos e etc. e tal. Não é porque o povo de Israel fez uma campanha de avivamento, como se eles pudessem dizer, agora eu estou declarando que vai ter um avivamento e o avivamento vai acontecer. Nada disso. O povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. Um desejo que o próprio Espírito deu ao povo. Um desejo sobrenatural que fez com que o povo unanimemente buscasse a presença de Deus. E ao buscar a presença de Deus, e ao buscar ouvir a palavra de Deus, e ao ser pregada e ensinada com fidelidade, o povo é transformado por essa pregação. Ele se arrepende dos seus pecados, ele é levado à ação, ele é levado à adoração. E por isso, o verso 11 vai dizer, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. E o povo, então, verso 12, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vejam só, já não era mais algo ininteligível. O povo até provavelmente nessa época falava aramaico e a Bíblia estava escrita em hebraico. Era necessária uma tradução e os sacerdotes, escribas fizeram isso, explicaram também o sentido. E eles se alegraram por entender. É isso, alegria. Parece algo, na nossa indiferença, na indiferença nossa de cada dia, nós muitas vezes podemos parar e pensar assim, poxa, como é possível isso, né? Como que eles conseguiram assim ficar tão alegres só porque entenderam o significado da Bíblia? Isso parece tão banal. Pode nos parecer tão banal na medida em que nós somos bombardeados com tanta informação sobre a Bíblia, etc. e tal, que já estamos acostumados com isso. Mas o fato é que quando o Espírito Santo faz uma obra sobrenatural, esse tipo de coisa acontece e não tem como controlar. O povo está alegre, o coração do povo está aquecido, agora eles entendem a palavra de Deus e isso lhes traz alegria, eles estão alegres na presença do Senhor. A alegria no Senhor é a força do povo. E agora começam a acontecer outras coisas. Vejam, ele diz ali, compartilhem com os pobres, compartilhem com os necessitados. Mudança social começa a acontecer. Quando o avivamento acontece, existem mudanças sociais. Isso nós vemos na história, por exemplo, os grandes avivamentos na Inglaterra. Grandes mudanças sociais aconteceram na Inglaterra a partir de um avivamento com pregadores como John Wesley e George Whitefield.
Esses avivamentos causaram um impacto tão grande na Inglaterra, que hoje, que a Inglaterra, num período de grande pobreza e de grandes problemas sociais, a Inglaterra não passou por uma revolução sangrenta como foi a Revolução Francesa. E não passou também por uma revolução odiosa como a Revolução Russa, que destruiu esses países e destruiu a presença cristã nesses países. E a troco de quê? De nada. De que serviu a Revolução Francesa? Para nada. De que serviu a Revolução Russa? Para nada. Só para matar milhares e milhões de pessoas. Agora, a Inglaterra não passou por isso, mesmo tendo pobreza e miséria. Por quê? Porque os grandes avivamentos na Inglaterra produziram uma transformação naquela sociedade. Grandes transformações sociais, inclusive a escola dominical, ela surge nesse contexto. Pessoas pobres acabam tendo educação, acabam tendo acesso a uma assistência social. A Inglaterra passa por revolução, ela passa, mas são revoluções que trazem transformações sem tanto derramamento de sangue. Assim, nós vemos que o avivamento, quando o povo de Deus se aviva, isso tem um impacto social, isso causa transformação na sociedade e para o bem de toda a sociedade, não apenas para o bem da igreja e do povo de Deus. Mas inclusive aqueles que não creem, aqueles que não participam do avivamento, são beneficiados por essas transformações sociais. Basta pensar que a abolição da escravidão é um fruto também do avivamento metodista. Os grandes defensores da abolição da escravidão que lutaram por isso estavam apenas seguindo as consequências daquilo que era pregado e ensinado nas suas igrejas. Assim nós vemos então que o avivamento traz mudança e ele traz mudanças aqui no povo de Judá. E mais ainda, o povo responde à leitura da palavra, ele não apenas se alegra, não é assim, legal, entendi, estou feliz, estou alegre e a vida continua igual. Não, há mudança. E uma ilustração dessa mudança, nos próximos domingos nós vamos falar mais sobre essas mudanças, mas uma das ilustrações é aquela que está entre os versos 13 a 18, que é a celebração da festa de tabernáculos. O povo então, logo em seguida, depois de todo esse grande avivamento, deles ouvirem a lei de Deus, deles se alegrarem, e aliás, eles se alegram e fazem isso comendo carnes gordas e tomando bebidas doces. Mais uma vez, aqui como tem aquela alusão em Isaías 25, neste monte o Senhor dará um banquete de carnes gordurosas. No mundo antigo, carne gordurosa era sinônimo de fartura, de prosperidade e de alegria. O nosso mundo que às vezes tenta tirar essa caracterização como algo não saudável. Mas nos tempos bíblicos isso era sinônimo de alegria, e o povo se alegra fazendo um banquete. O povo não se alegra fazendo jejum, o povo se alegra fazendo um banquete. O povo não se alegra com aquela... Às vezes no meio evangélico nós temos aquela tendência assim, só é espiritual se tu fizer 20 dias de jejum, se tu ficar com aquele olhar sóbrio e dizer, não, o mundo é mau, tudo lá fora é mau, eu não gosto de coisas mundanas, A pessoa tem aquela desconfiança que se alguém está se alegrando, ela está pecando. Não, isso não é cristianismo, isso é anticristianismo, isso é platonismo, estoicismo, não tem nada a ver com fé cristã. Fé cristã não é achar que tudo é mal, tudo é ruim, que tudo é pecado, isso não é cristianismo. O cristianismo envolve alegria, celebração, e o povo se alegra, e se alegra fazendo como um banquete. Ao mesmo tempo que a palavra aviva, o povo tem comunhão uns com os outros, banqueteando. E é isso que a ceia que nós celebramos hoje aponta também. A ceia aponta para um grande banquete messiânico, uma grande festa. Festa que nenhuma festa humana consegue replicar. Todas as festas e todos os banquetes e tudo que a ceia representa, ela aponta para esse grande banquete das bodas do Cordeiro que um dia celebraremos. Onde estamos na presença de Deus, nós também temos a reverência, temos o arrependimento, mas temos também a alegria. E a alegria é que deveria caracterizar o povo de Deus. E não a cara fechada, não simplesmente aquela postura de tudo errado, tudo pecado, tudo mal, o mundo vai acabar, é mesmo, o mundo é uma desgraça, a nossa vida é uma desgraça, só Jesus, só Jesus. Por favor, parem com isso. Isso não é cristianismo, isso não é a alegria do Senhor, isso não traz avivamento nenhum. Avivamento é alegria na presença do Senhor. E no dia seguinte, então, após tudo isso, essa alegria, essa comemoração, esse banquete, essa festa, essa reação do povo, o povo continua a mostrar que esse avivamento traria frutos. E eles então se reúnem para continuar a estudar a Escritura. Não é uma coisa de um dia, li a Bíblia, agora eu sei, estou craque, me formei,
agora estou formado em Torá, não preciso mais ouvir. Negativo. O povo continua, o povo quer continuar a aprender. E assim eles vão lá e continuam a estudar e se dão conta de que era a época, o 7º mês, de celebrar uma festa, a festa dos tabernáculos. E assim o povo vai, faz um pregão, convoca todo mundo, e as pessoas vão, buscam ramos de árvores e acampam. Os que têm casas, que moram em Jerusalém, acampam no terraço de suas casas. Os que vêm do interior, acampam no átrio do templo ou perto das portas da cidade. Mas eles cumprem essa ordenança que está na lei de Moisés de uma maneira como nunca antes havia sido cumprida. É isso que nos diz o verso 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nela habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Nunca antes o povo tinha feito dessa maneira, com essa intensidade. Pensem, os dias de Josué. Josué é quem conquistou Canaã. Conquista da terra prometida foi mais ou menos 1000 anos antes dos acontecimentos narrados em Neemias 8. Durante 1000 anos, a festa nunca havia sido celebrada com essa intensidade, com este rigor que estava sendo celebrada agora. Ou seja, o povo levou muito a sério aquilo que ouviram, estudaram e entenderam da Escritura e decidiram, portanto, celebrar essa festa. E mais uma vez, eles levam a Escritura a sério e fazem isso celebrando, com alegria. Não é simplesmente não faça isso, não faça aquilo, mas é também a celebração, é a adoração, é estar na presença de Deus, é se alegrar na presença de Deus. E eles fazem essa celebração durante 7 dias acampados, e durante esses 7 dias o que acontece? Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Então o povo continuou a ouvir, continuou a estudar, continuou a se alegrar. E o povo estava praticando tudo aquilo que eles ouviam. Aqui então nós vemos um avivamento nascendo no povo de Judá. E este avivamento, portanto, vejam, se o povo tivesse se limitado a reconstruir as muralhas da cidade, sem um avivamento, muito provavelmente a geração seguinte já iria se afastar dos caminhos do Senhor. Os filhos deste povo provavelmente já iria começar a olhar com outros olhos os deuses das nações estranhas, iriam novamente se envolver com a cultura das nações ao redor, iriam adotar os seus valores, e muito provavelmente a fé no Deus da Bíblia ia se tornar uma fé sincrética, uma fé em falsos deuses ao lado do Deus da Escritura. Isso não acontece por causa deste grande avivamento centralizado na palavra de Deus. E aqui, portanto, eu gostaria de deixar algumas aplicações para nós que podemos aprender deste texto para nós hoje no século 21. E a primeira delas, e vejam, nós estamos no mês da Reforma, outubro, mês da Reforma Protestante. E quando falamos em Reforma Protestante, o que caracteriza a Reforma Protestante? Uma redescoberta da centralidade da pregação da palavra de Deus, uma redescoberta da Escritura, uma redescoberta da verdade revelada por Deus na sua palavra. E isso é resumido num dos 5 solas, sola Scriptura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé. Somente a Escritura é o nosso parâmetro de fé. Esse é o método da reforma. Enquanto que o conteúdo da reforma é a justificação pela fé, pela graça somente, por meio de Jesus Cristo, o método que a reforma usa é a Escritura, ou seja, a Escritura e não a tradição, não a autoridade de bispos, do Papa, não as ideologias, não a filosofia de Aristóteles. Nada disso é o padrão de autoridade para a igreja, mas somente a Escritura. E, portanto, quando pregarmos a Escritura, o avivamento acontecerá, e foi isso que fez Lutero, foi isso que fez Calvino, foi isso que fez Zwinglio, foi isso que fez Martin Bucer, foi isso que fizeram diversos outros reformadores. Eles pregaram a Escritura e pregaram isso com poder, e um grande avivamento varreu a Europa Ocidental. Um grande avivamento no século XVI aconteceu na medida em que a Escritura foi redescoberta.
E os reformadores ressaltaram a Escritura. Quando dizemos somente a Escritura, nós queremos dizer que a Escritura é suficiente. E o que queremos dizer com isso? Quer dizer que eu não preciso, para entender o meu relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com Deus, para ser salvo, para saber como eu devo viver num mundo que se opõe a Deus, eu não preciso de outra coisa além daquilo que foi revelado na Escritura. O que eu preciso é entender o que a Escritura diz e aplicar o que a Escritura diz. É isso que eu preciso. Isso significa o somente Escritura, isso significa que a Escritura é suficiente. Nós, portanto, precisamos valorizar mais o estudo, a pregação da Escritura, se quisermos ter um avivamento como Esdras e Neemias teve, se quisermos ter um avivamento como a Europa Ocidental nos tempos de Lutero e Calvino vivenciou. Lutero, no final da sua vida, ele diz, olha, eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz, enquanto eu bebia ali, é que eu preguei a Escritura. E Deus usou a pregação da Escritura. E Deus incendiou a Europa, incendiou a Alemanha, incendiou o resto da Europa pela pregação. Foi isso que aconteceu. Quando a pregação é pregada, e em algum momento o Espírito de Deus usa isso para avivar a fé do seu povo. Pode ser que a nossa geração nunca venha vivenciar um grande avivamento que impacte toda Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil ou todo o mundo. Tomara a Deus que sim, nosso papel é orar para que isso aconteça, mas talvez isso não venha acontecer. Mas se isso não acontecer, na medida em que pregamos a Escritura na nossa igreja, a nossa igreja é instruída na palavra de Deus a servir a Deus com fidelidade. Grandes homens de Deus pregaram e não viram grandes avivamentos. Por exemplo, Lloyd Jones, de certa maneira Spurgeon, não viram grandes avivamentos mundiais no seu tempo. Talvez isso seja a nossa sina também, não ver grandes avivamentos, mas o fato é que se pregarmos a palavra de Deus com fidelidade, a nossa igreja, a nossa comunidade será fortalecida. E a cultura do mundo, os conceitos do mundo, as ideologias do mundo não terão lugar sobre nós. Portanto, o que precisamos, meus irmãos, mais do que nada, mais do que uma ideologia política, mais do que uma perspectiva filosófica, precisamos levar a Escritura a sério. E aqui, eu falo especialmente aqui pensando no nosso contexto pentecostal. Nós temos uma tendência, ontem comentávamos sobre isso no mentoramento ali, quando falávamos de guerra espiritual. Nós temos uma tendência, às vezes, de deixar que a nossa experiência dite a interpretação da Escritura. Ou seja, nós fazemos a Escritura dizer o que nós queremos ouvir. Não, eu tive um sonho. E vi alguma coisa, aí eu começo a procurar na Bíblia uma justificativa para dizer que meu sonho é uma revelação de Deus. Não, veja, eu sonhei sobre o céu, eu vi o céu, e isso é possível porque Paulo também está registrado na Bíblia que Paulo teve uma visão sobre o céu. Então, veja bem, eu também recebi essa visão de Deus. Agora eu fui até não sei qual, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu e vi alguma coisa, e é assim, etc. e tal. E aí, com base na nossa experiência, nós acabamos determinando a Escritura e distorcemos o sentido da Escritura. Isso, o meu querido amigo professor Walter, que está aqui hoje conosco, quando ele escreveu um trabalho dele, ele chamou isso de leitura experimental ou experiencial da Escritura. Vejam, não há nada de errado em nós relacionarmos a nossa experiência com o que a Bíblia diz. O problema é quando a experiência se torna o padrão de verdade. Não, eu interpreto conforme a minha... Eu não deixo a Bíblia falar por si mesmo, mas eu imponho meus preconceitos, ideologias e experiências sobre ela e forço ela numa camisa de força a dizer o que eu quero ouvir. Isso não é respeitar o solo da Escritura. Isso não é ter a Bíblia em alta conta. De maneira nenhuma. E, portanto, da mesma forma como muitas vezes no mundo acadêmico, em algumas igrejas que cedem ao liberalismo teológico, eles vêm com a maldita hermenêutica da suspeição. Não, vamos suspeitar do texto bíblico. Eles não presumem que a Bíblia é inspirada, eles suspeitam dela. Meus irmãos, isso é uma blasfêmia contra a Escritura. Hermenêutica de suspeição não tem lugar dentro da igreja de Deus. Eu tenho que chegar com a Escritura numa postura de reverência e não numa postura de suspeita. Quem sou eu para dizer que isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, isso aqui é preconceito machista, misógino, isso aqui é isso aqui. Quem sou eu para dizer isso? Eu não sou ninguém para dizer isso.
E aí vem as ideologias contemporâneas e vem assim com essas leituras de suspeição, se achando super inteligentes e super espertos, né? Reinventando a roda da interpretação bíblica, suspeitando da mensagem bíblica. Meus irmãos, não caiam nesse engano diabólico. Hermenêutica de suspeição é engano diabólico. Nós somos chamados a aceitar a autoridade da Escritura e não questionar a autoridade. Como dizia um pregador, a Bíblia não é difícil de entender, é difícil de engolir. E essa é a grande verdade. Mas a segunda aplicação, o nosso tempo já está se esgotando. O sentido das Escrituras incendeia o nosso coração. E esse sentido da Escritura, que incendiou o coração do povo de Judá há mais de 2000 anos, é também o sentido que incendiou o coração, por exemplo, dos discípulos a caminho de Emaús. Quando eles, mesmo não reconhecendo Jesus, Jesus começa a explicar o sentido da Escritura, né, como diz o Evangelho de Lucas, e o coração deles se aquece, porque eles começam a entender o seu significado, começam a entender que ela se referia àquilo que aconteceu em Jerusalém sobre Jesus Cristo. O coração deles se incendeia. Mas vejam que eles não chegam a essas conclusões sozinhos. O povo foi instruído por Esdras, pelos sacerdotes. Os discípulos são instruídos por Jesus. E assim nós somos instruídos na palavra de Deus ao participarmos da igreja, em comunidade. Pedro nos diz: nenhuma profecia é de particular interpretação. Uma das características do nosso tempo individualista, egocêntrico, é que as pessoas pensam que tem autoridade para pegar a Bíblia e dizer: eu li aqui e eu entendi isso e o Espírito falou no meu coração e essa é a verdade. Com essa arrogância pretensiosa, a pessoa se torna novamente o juiz da Escritura, porque acha que o Espírito Santo está nela e capacita ela inclusive a reinventar a roda teológica, né? Descobrindo uma interpretação que nunca ninguém ao longo de 2000 anos descobriu. Meus irmãos, isso é arrogância. Não podemos chegar com uma postura de arrogância na Escritura. Diante da Escritura, nós aprendemos a Escritura, nós aprendemos o sentido da Escritura em comunidade. Aprendemos o sentido da Escritura quando conversamos com o nosso irmão sobre nossas interpretações e vemos se ele pode talvez nos corrigir, se estamos certos, se estamos errados. Quando nós buscamos aprender com os líderes da igreja no passado, com os comentários do passado, com os pastores, bispos, mestres, escritores, que também receberam a unção do Espírito Santo no seu ensino e pregação da Escritura. Por que agora eu, no século 21, vou inventar uma interpretação? Eu vou ter a pretensão de que eu posso rejeitar tudo que a igreja falou e ensinou no passado e vou agora descobrir algo totalmente novo. Vejam, eu não estou colocando a tradição acima da Escritura, mas o que eu estou dizendo é que toda leitura e interpretação ela é feita dentro do povo de Deus, dentro da comunidade. Quando nós saímos da igreja e criamos a ilusão de que eu posso ler a Bíblia em casa, eu edifico a minha fé sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, eu aprendo sozinho, eu cresço em comunhão com Deus sozinho. Meus irmãos, isso é engano. Desigrejado não é cristão. Quem lê a Bíblia sozinho não é cristão e não está praticando a fé cristã. Nós, como foi pregado na semana passada, nós precisamos da comunidade. Nós precisamos da igreja. A igreja nos instrui na palavra de Deus. A igreja nos instrui a entender a palavra de Deus naquele seu sentido. Nenhuma profecia é de particular interpretação, como diz Pedro. E aqui agora eu vou então para a nossa aplicação final sobre o amor pela Escritura. O povo mostrou um amor pela Escritura e a grande questão é: temos amor pela Escritura hoje no século 21? Graças a Deus pela tecnologia que nos permite ter Bíblias impressas a um preço muitíssimo mais barato. Nos tempos antigos, ter todos os livros bíblicos era mais caro que ter um carro. Mas hoje nós podemos, por R$100, ter uma Bíblia de estudo. Valorizamos isso? É tanta informação que a cultura nos bombardeia, é vídeo no YouTube, é livros, é comentários bíblicos, é Bíblias impressas, é versões, traduções. Mas a questão é, valorizamos isso? Damos a importância para isso? Amamos a Escritura? Lemos a Escritura diariamente? Lemos a Escritura no nosso lar? Fazemos as nossas orações de acordo com a Escritura, de acordo com os Salmos? Buscamos aprender sobre como adorar a Deus pelas Escrituras? Deixamos que a Escritura oriente as nossas vidas? Quando vamos tomar decisões, buscamos orientação na Escritura ou buscamos orientação em pessoas que nem creem em Deus? As decisões difíceis da nossa vida são fundamentadas na Escritura? Ou são fundamentadas no achismo e nos sentimentos e no que eu gosto, no que eu desejo?
Será que a Escritura de fato é nosso juiz ou nós somos juízes dela? Qual o papel que a Escritura tem na nossa vida? E aqui, relacionado a isso, eu quero encerrar com a segunda parte daquele versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós valorizamos a Escritura e quando ela é o centro da nossa fé e da nossa vida, quando ela norteia as nossas decisões, nós nos alegramos por entender o seu sentido. Nós nos alegramos por compreender aquela verdade. Nós vemos que Deus está falando conosco por meio deste livro. O que parece algo tão insignificante, algo totalmente miraculoso e sobrenatural. Deus fala conosco por meio da Escritura. E isso alegra o nosso coração. Para nós pode parecer estranho. Como que eu vou me alegrar só por ler um livro, por ler algumas mensagens, por ouvir uma pregação? Como que isso é possível? Vejam, no coração racionalmente nós não... Assim, é impossível. E é por isso, muitas vezes, que a igreja pensa racionalmente, pensa assim, não, eu preciso fazer algo mais, porque se eu só pregar a Bíblia, as pessoas não vão se envolver, não vão se engajar, não vão se alegrar, não vão estar na igreja, elas vão parar de ir na igreja, porque a gente precisa fazer algo mais, mas a Escritura é suficiente. A Escritura produziu avivamentos na história e vai produzir novamente, se Deus assim quiser. Mas nós temos que ter uma disposição de buscarmos alegria no Senhor por meio da Escritura. E como nós podemos nos alegrar? Pensando nas promessas de Deus que estão na Escritura. As promessas de Deus para nós, meus irmãos, promessas essas que nós vamos relembrar hoje na Santa Ceia, elas são grandiosas, são gloriosas, são majestosas, são maravilhosas. Querem ver um exemplo? Eu vou apenas ler algumas aqui e assim eu encerro. No Salmo 16, o salmista, salmo esse que nós lemos na consagração, né? O salmista diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado porque Ele está do meu lado direito. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro, pois não deixará minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e à tua direita há eterno prazer. Uma promessa de vida eterna na presença de Deus. Nosso corpo não vai ficar perpetuamente apodrecendo no túmulo, assim como o de Jesus não ficou nem 3 dias no túmulo. Um dia estaremos na presença de Deus com eterno prazer e alegria perpétua. Isaías 25, que eu mencionei. Neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas, com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte, ele destruirá o monte que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Ele aniquilará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele, nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Novamente a promessa de salvação, a promessa de um grande banquete messiânico para o qual a nossa Santa Ceia aponta. Séculos depois, Paulo nos escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui os versos de fechamento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nada, absolutamente nada, poderá separar-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A promessa mais gloriosa do que essa?
Aquele que nos salvou nos promete que nada poderá nos separar do seu amor, o amor eterno, o amor que deu origem a todas as coisas e tudo que há de bom neste mundo criado. É por isso que João vai dizer, 1 João capítulo 3, 2, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Sermos semelhantes a Cristo, vê-lo face a face, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não há esperança maior, não há glória maior, não há promessa maior. É por isso, meus irmãos, que quando pregamos a Escritura, a adoração é a única resposta adequada. Porque é essas promessas que nós reagimos em adoração, em exclamação, em alegria. Não há outra alternativa senão nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos em suas promessas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos nesta manhã, portanto, nos alegrarmos em sua presença, orando, cantando, participando da sua mesa. Deus nos chama nessa manhã para nos alegrarmos na sua palavra, nos alegrarmos nas promessas que a sua palavra faz para todos nós. Oremos. Deus eterno, nessa manhã chegamos à tua presença, Senhor, como povo de Israel, como povo de Judá, há mais de 2000 anos atrás, que ouviu a tua palavra e que se alegrou, por um momento se entristeceu pelo seu pecado, mas logo em seguida se alegrou na tua presença, se alegrou com as tuas gloriosas promessas, se alegrou por ver tudo aquilo que tu prometeu para aquele povo. E nós, Senhor, hoje no século 21 também, as tuas promessas, as promessas da tua palavra, seja as do antigo, seja as do novo, as promessas de vida eterna, as promessas de salvação pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo, as promessas de que um dia o encontraremos face a face, o veremos face a face e seremos transformados para sermos semelhantes a Ele, a promessa de que qualquer luta, de qualquer dificuldade, qualquer sofrimento e mesmo a morte não poderá nos separar do amor que está em teu Filho Jesus Cristo. Todas essas gloriosas e grandiosas promessas, Senhor, elas enchem o nosso coração, elas renovam a nossa alegria, elas renovam o nosso compromisso contigo. E nessa manhã nós queremos nos alegrar na tua presença, Senhor, queremos continuar na tua presença nos alegrando. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes não nos alegramos ao ouvir a tua palavra, não buscamos a tua palavra, não estudamos a tua palavra, não temos reverência por ela, não respeitamos a sua autoridade, não seguimos os seus conselhos que estão ali. Perdoa-nos por isso, mas nessa manhã, Senhor, usa essas verdades gloriosas para animar a nossa fé, para renovar a nossa fé, para avivar a nossa fé, para nos alegrar na tua presença, Senhor. Que as nossas vidas sejam vidas consagradas à adoração, sejam vidas consagradas a ti, sejam vidas que se alegram na tua presença, sejam vidas que, portanto, Senhor, glorificam o teu nome, Senhor. Faz isso em nosso meio, derrama do teu Espírito sobre nós. Assim nós oramos nesta manhã em nome de teu Filho Jesus. Amém.